Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai fazer um vídeo especial aqui, que é um vídeo de repercussão aos resultados da pesquisa anual da BTD, o Panorama do Treinamento no Brasil. Então a gente vai fazer um vídeo bem informal aqui, repercutindo os dados que a gente acabou de receber. Então a gente vai fazer um bem ao vivo, né, Su? A gente vai fazer um bate-papo aqui conforme os principais dados e a gente vai falando. Então, essa pesquisa ela é extremamente importante e relevante no mercado e reconhecida. A gente faz esse levantamento desde 2005 e ele é esperado todos os anos porque traz os principais indicadores do mercado de treinamento no Brasil, né? O que as empresas têm feito. Então, Su, fala um pouco da importância. Você que já usou bastante a pesquisa do lado de lá, né? Conta um pouco pra gente. Ai, gente, é muito importante essa pesquisa. Na verdade, eu usei muito já dentro das empresas, porque ela traz dados muito relevantes. Ela tem esse histórico que a gente comenta aqui, inclusive, o quanto esse histórico de tanto tempo de pesquisa faz a gente entender o quanto o mercado está mudando, o próprio RH, o TID, as iniciativas. E isso a gente consegue perceber em que momento eu tô naquele cenário que foi levantado com as empresas, que a gente consegue se encaixar. E o que é legal da pesquisa, né, é que ela mostra por tipo de empresa, por exemplo, né, então fala de indústrias, né, serviço, comércio. Isso é muito bacana porque eu consigo entender a minha posição e também a questão, né, do número de funcionários. Então eu consigo posicionar exatamente, me comparar com as demais empresas e ver como é que a minha empresa está em relação às demais empresas. E aí disso a gente pode tirar iniciativas, isso pode ajudar a gente a defender um projeto na diretoria, como eu já fiz. Então faz muita diferença, ela é muito relevante realmente para a gente usar no dia a dia. Fatos e dados no RH é sempre muito importante, né? É isso aí, mas eu sempre gosto de fazer um disclaimer desses dados, dessa pesquisa, né? Ela realmente é importante como uma análise do mercado, mas é fundamental que você, dentro da sua organização, faça uma análise do que é importante para vocês, do que faz sentido dentro da sua organização. Porque às vezes esses dados de mercado, eles estão diferentes, eles não estão relacionados diretamente com a cultura da sua organização, com o processo da organização. A gente tem hoje estruturas talvez mais ágeis, mais dinâmicas, cada vez mais o aprendizado ele é mais descentralizado da área de TID, então talvez alguns números de controle, como absenteísmo, valor de quantidade de horas de treinamento, talvez não façam tanto sentido. Mas por isso que essa análise dos dados precisa ser feita com muito cuidado, com muito critério, para não usar como referência. Eu preciso ter 24 horas de treinamento por colaborador. Talvez essa é uma referência de mercado, não necessariamente o número que você precisa seguir na prática, né? Às vezes, para algumas organizações, não faz nem sentido olhar a quantidade de horas. Faz sentido medir o aprendizado, o conteúdo. E é um pouco disso que a gente vai falar na repercussão. Tá bom, gente? E é importante porque, na verdade, a gente... É bem o que você disse, né, Igor? É importante que a gente olhe para tudo isso e traga para nossa realidade. É o que a gente comenta muito, eu falo sobre isso quando a gente vai para um CBTD, quando a gente vai aprender sobre um case. A gente aprende tudo aquilo e traz para a nossa realidade. Por isso que é muito importante a gente sempre olhar com a estratégia do nosso negócio, do negócio que a gente está inserido e ver o que de fato faz sentido naquele momento ou não, né? Exato. E uma coisa que eu já quero agradecer aqui, a gente teve na edição de 2022 522 empresas que responderam. Isso ajuda muito a trazer um resultado impactante, relevante para o mercado, né? Assertivo para o mercado. A gente consegue ter uma abrangência muito grande. Então quero agradecer a todas as empresas e deixar já o convite para vocês preencherem também a pesquisa para ajudarem a gente a construir dados ainda mais relevantes para o futuro. Isso aí, quando chegar da próxima vez, gente, é chatinho para preencher justamente porque a gente quer trazer dados assertivos e relevantes, mas é com vocês que a gente constrói esse resultado que faz tanta diferença pra gente depois lá na frente. É isso aí. Bom, e a nossa conversa de hoje a gente vai dividir em 3 etapas, que é como a pesquisa está estruturada, né? A primeira etapa é o impacto das ações de TID, qual que é o investimento e eficiência das ações de TID. Depois a gente vai para a segunda etapa, que é a distribuição das ações de TID
por público, conteúdo, meios e métodos, que é a parte mais prática do T&D. E a terceira etapa é como é feita a avaliação de T&D, os resultados na área de T&D. Então a gente vai dividir nessas três etapas e começando pela eficiência, pelos indicadores de T&D, tem o número mágico que a gente gosta sempre de começar, que é o quanto é investido por colaborador em T&D no Brasil, na média geral. Esse número em 2022, né, na verdade, na pesquisa de 2022, que retrata os dados de 2021, né, o período de coleta foi no final do ano de 2021, o valor foi de R$ 758. Né? A gente tem uma comparação com o mercado americano e a gente não fez nem a conversão do dólar para fazer uma análise mais de mercado, porque se a gente faz essa comparação, a diferença é ainda maior, mas considerando em dólar, é $1.267 o investimento por colaborador nas empresas dos Estados Unidos. A gente pega esses dados através da pesquisa da ATD, que também é uma pesquisa anual, na qual a nossa pesquisa se inspira bastante. Não é o mesmo parâmetro de coleta de dados, de estrutura, porque a gente tem as peculiaridades do nosso mercado, mas são indicadores básicos que a gente consegue comparar. Então a gente vê que é quase o dobro, olhando só em termos de investimento, né? Em termos de número, de dinheiros. Não estamos falando nem em conversão de moeda, que aí o número é gritante, muito grande. Né? O que você enxerga? Fala um pouco da história desses dados, do número. Tem uma variável interessante de 2020 para 2021. Uma coisa que a gente viu na pesquisa e eu achei bem bacana, né, é que apesar do ano de crise, que foi 2020, o investimento subiu no ano de 2020. Isso foi muito legal porque, assim, o que eu percebi é que as pessoas aproveitaram esse momento para treinar as pessoas, já que elas estavam supostamente mais ociosas. Então, as empresas que tiveram condições de fazer isso, perceberam a importância do treinamento, de investir nisso e treinaram essas pessoas. Esse número caiu, né, em 2021, porque muita gente foi treinada já, acho que mais massivamente em 2020, então esse número caiu. E mais pra frente, né, a gente vai perceber que o T&D, apesar de ter caído o investimento, ele subiu o número de ações de treinamento. Então o que a gente percebe aí é louvável para a área de T&D, é que apesar de ter caído o número de investimento, eles aumentaram a quantidade de ações de treinamento, que mostra que o T&D está sendo cada vez mais eficaz. Né? E investiram, claro, em ações mais caseiras, soluções mais internas, né, também. E isso é bem interessante, e tem até uma reflexão que outro dia num evento me chamou a atenção, que nessa demanda do início da pandemia, de puxa, o pessoal está em casa, vamos mandar conteúdo de treinamento, de certa forma aconteceu uma das nossas maiores brigas na área de treinamento, que é o T&D tirador de pedido. Começamos a oferecer muito catálogo de conteúdo, e eu já ouvi de algumas empresas, e eu vi inclusive um depoimento num evento nosso, num lab que a gente fez no mês passado, falando que de certa forma ele sentiu que as demandas têm sido mais assim, preciso de um treinamento assim, um treinamento assado, mais no modelo tiração de pedidos do que abrindo espaço para um diagnóstico de necessidades de treinamento. Então a gente, de certa forma, evoluiu, avançou bastante em oferta de conteúdo, mas espaço para diagnóstico e tal, a gente ainda talvez tenha dado alguns passos para trás. É uma hipótese, é uma coisa que a gente pode investigar. Reflexão, né? Não sei se aconteceu na empresa de vocês, coloca aí no comentário se vocês acham que isso faz sentido, mas é um ponto de atenção que a gente pode olhar, o quanto isso pode impactar. Porém, e até uma coisa que me ocorre, nessa cultura nova do lifelong learner, do autoaprendizado, onde as pessoas vão atrás de conteúdo, oferecer catálogos também é uma opção importante, onde a gente propicia e alimenta a cultura de aprendizagem na organização. Então, é um toma lá, dá cá, vai ajustando para achar o equilíbrio. E aí, de novo, que faz sentido dentro da cultura da sua organização. Da sua realidade, da sua realidade. Uma coisa que eu acho importante comentar, Igor, que a gente falou, né, que subiram os investimentos, mas é importante a gente ver que o setor de indústrias e serviços, né, é que cresceu mais.
E aí quando a gente olha para o comércio, acho que por conta justamente, né, que eles fecharam e tudo mais, é claro que essa realidade não se aplica para todos. Então é importante comentar que no setor de comércio, esse número na verdade se manteve. Ele não teve esse pico de crescimento no período de pandemia, em 2020, diferente do serviço da indústria que teve esse up teve o pico, nesse né? momento. Se a gente olha a curva, e aí vocês têm acesso à pesquisa em si, né? Se olha a curva ela é suavemente declinante, né? No investimento de comércio. Existe a máxima, né? Que é difícil, que para investir em treinamento na área de comércio, as pessoas tendem a falar assim, puxa, eu vou tirar o cara que está faturando, ele vai parar de faturar, parar de gerar receita para fazer treinamento. Então, esse é um desafio de desenvolvimento de treinamento na área de comércio. Então, a indústria e serviços tem um pouco mais de abertura nesse sentido, o que faz sentido talvez por essa hipótese. Vamos lá, próximo indicador que é bem importante, que é os critérios, né? Como as empresas têm utilizado os critérios para destinar a verba de T&D. E aí, inclusive, eu trouxe as pesquisas anteriores de 2020 e de 2019, né? Na verdade, os dados de 2020 e os dados de 2019, para a gente dar uma comparada, né? Mas de certa forma, de forma geral, LNT ou DNT, né? A gente está colocando aqui os dois na mesma cesta, né? Apesar de terem diferenças, a gente não vai entrar nessa discussão conceitual, mas a verba para 55% das organizações é baseada em diagnóstico ou levantamento de necessidades de treinamento. E também 50% é associada ao planejamento estratégico e 50% é uma previsão considerando os anos anteriores, né? Considerando as verbas anteriores. Então, a maior parte das empresas, obviamente esses números eles passam dos 100% porque é uma soma de critérios. Sim, exato, né? São critérios que se adicionam para fazer uma análise de budget e de orçamento. Uma análise só, né, que eu faço aqui, que a gente estava comentando aqui enquanto a gente estava estudando, que esse 53% de planejamento estratégico que vem se mantendo é muito importante, porque a gente estava falando aqui assim, eu gosto desse dado próximo do topo, porque de fato o T&D ele tem que estar nesse lugar, olhando para o planejamento estratégico para pensar o que ele vai fazer das ações de treinamento. Claro que se você usa a sua LNT, sua DNT, ela é baseada no planejamento estratégico, incrível, você já fez isso, já alinhou, né, com a estrutura, com a diretoria, com as metas da empresa, mas é muito importante que a gente não esqueça de que de nada vale ter uma boa DNT, LNT, se isso não está alinhado com a estratégia da empresa, né? Perfeito. E um dado interessante, e aí para trazer um pouco do recorte do período da pandemia, né, que nos dados de 2019 manteve-se, né, os três primeiros continuam, LNT, DNT, previsão orçamentária e planejamento estratégico. Porém, em 2020, que é os números de 2020, a pesquisa que foi lançada no início de 2021, a maior mensuração, a maior forma de estruturar o budget foi por horas de treinamento. Então, no modelo digital, consideraram-se mais as horas de treinamento, horas por treinando, né, foram os principais números. E o planejamento estratégico continuou em alta, né? Planejamento estratégico e LNT, a gente pode trazer os quatro como principais, né? Horas de treinamento com 61%, horas por treinando 57%, planejamento estratégico 51%, LNT ou DNT 46%, ou seja, são os quatro principais critérios de análise do budget de treinamento. Aqui cabe uma reflexão, né? O quanto, na verdade, horas de treinamento significa de fato aprendizado, aplicabilidade, Perfeito. né? Nós vamos falar mais pra frente sobre isso, mas por isso que a gente fala, né, que tem que olhar com cuidado, com critério, porque a gente vê e a gente discute muito isso aqui, porque eu sei, né, eu já fui muito de indústria e a gente sabe o quanto, por exemplo, certificado é importante. Uhum. Só que é importante para quem? Porque muitas vezes a gente vai fazer, eu vejo, né, eu participo de muitos treinamentos, né, de muitos eventos online, tá lá a pergunta, né, nos comentários, vai ter certificado? Ok, né? Só que se você aprendeu alguma coisa com isso, aquele certificado tem relevância.
Se você não aprendeu, ele só vai contar realmente horas no seu plano de treinamento, porque a gente precisa cumprir, eu sei que precisa. Nós temos esse indicadorzinho lá no nosso planejamento estratégico, que é outro que talvez precise ser questionado. Mas muitas organizações, desculpa interromper, muitas organizações precisam colocar esse número de horas, o certificado precisa para validar as horas em várias estruturas, só que faz parte do processo, é um processo já histórico. E tem ISOs, né? A gente sabe quanto, especialmente a indústria, né, que é um pouco mais engessada, as ISOs cobram isso, né? E o que é a evidência do treinamento? É o certificado. A gente está evoluindo, mas a gente sabe o quanto isso é importante. Mas nós, enquanto T&D, que quer ser estratégico, precisa olhar além do certificado, né, das horas de treinamento. Com certeza. E inclusive falando desses indicadores, desse tipo de análise, a gente tem aqui um indicador importante que são as horas anuais de treinamento por colaborador, que no Brasil a gente teve 24 horas em média e nos Estados Unidos 35 horas, né? Pois é, na verdade o que a gente está olhando aqui, né, Igor, é que um número muito bacana é que a gente vem percebendo que o volume de horas de treinamento está aumentando. E o que é mais legal é que assim, a gente vê a adaptação das pessoas aos treinamentos online. Então é possível ver que as empresas estão percebendo a necessidade de evoluir, de adaptar soluções mais caseiras e inclusive mais digitais, né? Exato, o aumento do digital, inclusive na pandemia, foi uma forma de análise, né, da quantidade de horas de treinamento oferecido. Né, era um sofrimento de preenchimento de horas, né, então era a forma de controle. Então é um indicador que tem aumentado e tem crescido nos últimos anos. E agora um outro indicador também que a gente costuma analisar e comparar, que é a dimensão da área de T&D, né? Então tem algumas reflexões bem interessantes aí. A média nas empresas, e aí vale fazer um recorte da pesquisa, a gente analisa as empresas com mais de 100 colaboradores, né? A gente entende que empresas menores, com até 100 colaboradores, esses dados acabam sendo muito distorcidos, né? Porque normalmente investe-se mais em treinamento dos próprios CEOs, presidentes, da diretoria e menos em colaboração. Na verdade, o próprio RH, né, ele é mais enxuto, né? Então, muitas vezes você não tem a função específica de T&D, né? Então a gente tem um recorte separado para essas empresas até 100 pessoas. Então a gente analisa com empresas com mais de 100 colaboradores e a média geral dessas empresas foi de 6 profissionais na área de treinamento. Né, Su? E a Su fez umas análises interessantes em cima disso. Na verdade, gente, eu achei bem curioso, porque a hora que você vê o número de colaboradores da empresa para cada profissional de T&D, você vai percebendo no gráfico que tem aí, é muito legal analisar, porque você vê assim, uma empresa que tem, por exemplo, uma empresa menor, para 211 colaboradores, tem um T&D para 211 colaboradores, certo? Mas chegamos nas empresas que tem, por exemplo, acima de 10 mil colaboradores, cada T&D responde por 2.300 pessoas. E aí eu fiquei filosofando aqui com o Igor o que isso significava, né? Para mim, que gosto de relações mais pessoais, de entender a dinâmica, do impacto lá embaixo, eu coloquei, né? Ou seja, né, trabalhar em empresas menores é mais legal. Mas isso no meu viés, né? Porque eu gosto desse impacto de olhar o que está acontecendo. A minha ação realmente chegou lá na fábrica, chegou, né, nos lugares mais difíceis, né? Só que quando a gente vai para uma empresa maior, você também tem outras vantagens. As suas ações impactam muito mais gente. Exato. Né? E assim, só para usar um pouco esse seu exemplo de as ações de treinamento impactam a fábrica, impacta a área, mas eu acho que nessas empresas menores você consegue ver o impacto na pessoa, especificamente. Isso, Você olha o indivíduo em si. E nas empresas maiores, essa personalização é mais complicada. Então você olha assim o impacto na área, nos setores. É uma visão um pouco mais de cima e mais distante. E aí tem os vieses e os interesses de cada área, mas é muito interessante olhar essa demanda, como é feito, né, por base através de políticas, como se fossem políticas públicas, né? Você trabalha olhando massa, é muito mais difícil criar relações mais pessoais, íntimas e pessoais. Exato, é bem mais complicado isso, né? E aí eu fiz uma outra análise aqui, porque a gente fala muito que muitas vezes as ações de T&D elas são muitas vezes desconexas, né,
do que as pessoas de fato precisam. E aí eu fiquei pensando se não é justamente essa distância que dificulta essa empatia, de fato, de entender o que está acontecendo lá, mais lá embaixo, né? Então isso é só uma reflexão, Sim. Não sei, né? A gente sabe que tem muitos T&Ds que dão conta disso com o pé nas costas, mas de fato eu penso que administrar um T&D aí, uma pessoa administrar, né, ser responsável por quase 2.300 pessoas, é um número bem abrangente, né? É um desafio grande e é legal trazer, inclusive, que o de 2020 aumentou, né? A média geral de profissionais por área de T&D era de 5, agora 6, e olhando em 2019 também era 5, né? Então a gente teve um aumento de profissionais na área de T&D nos últimos anos. Olha só, ganhando relevância, isso é importante. Isso com certeza é importante. Falando em relevância, o próximo indicador fala um pouco mais sobre a estratégia da área de T&D, né? Essa parte da estratégia, que a gente fala que 86% das empresas que responderam à pesquisa tem um orçamento anual de T&D definido, trabalha por base de orçamento, também. ou seja, tem um planejamento recorrente das ações de T&D, né? Um outro indicador extremamente que a gente tem percebido um incremento ao longo dos últimos anos, das últimas pesquisas, é a questão de universidades corporativas, né? 35% das empresas que responderam, ou seja, e das empresas com mais de 100 colaboradores, eles possuem uma universidade corporativa estruturada. Isso também mostra a questão do desenvolvimento de uma cultura de aprendizagem nas organizações. Sim, perfeito, né? Que é a robustez que a gente vem ganhando, né? E tudo mais. Mas eu queria aproveitar e entrar nesse negócio de universidade corporativa, que a gente discutiu em algum fórum nosso. Não se apegue, gente, ao nome universidade corporativa, né? É muito importante que nós tenhamos, claro, que a universidade ela tem uma outra dimensão, né? Mas mais importante do que dar um nome bonito são as estratégias de aprendizagem que a gente vem usando para engajar os colaboradores e alinhá-los com a estratégia da empresa. Para mim é isso, né? E aí entrando já num outro indicador que eu achei interessante é que o absenteísmo aumentou 42%. Esse absenteísmo é o absenteísmo nos treinamentos, isso, né? E aí eu coloquei para a gente ficou aqui debatendo e tal, né? Por que esse número é relevante? Cada T&D agora tem que se questionar por que aumentou, por que o meu treinamento não deu quórum. A minha copy, né, a minha chamada para o treinamento aqui não tá boa. É o trainer, o speaker que vai lá falar, o multiplicador de treinamento, que o pessoal já sabe que é mais ou menos. É um treinamento que está desalinhado com os interesses da empresa ou da área. Então fazer essa análise crítica, né, é muito importante, porque até um aumento de 42% ele é muito significativo, né? É significativo. Na verdade, o valor de absenteísmo da última pesquisa é 16% de absenteísmo nas ações de treinamento. Sim. Né? 42% é o aumento. É o aumento, né? Então, o ano passado, eu estava até tentando olhar aqui para ver se a gente tem. Eu não achei, mas fazendo as contas aqui rapidamente, por volta de 9%, não chegava a 10% de absenteísmo no ano passado, e agora a gente tem esse aumento de 42%. Então, é para perceber e para discutir a forma como foi aumentou-se a oferta de conteúdos e de treinamentos, para saber se a relevância desse conteúdo acompanha também, se a percepção da relevância por parte dos colaboradores também acompanha esse aumento de oferta. Então, são algumas reflexões, algumas preocupações que a gente pode trazer. Com certo? certeza. Então, a gente fecha aqui a nossa primeira parte. Não, tem mais um indicador que eu achei super legal aqui, que é a questão do treinamento considerado como horário de trabalho. Como que as empresas estão enxergando treinamento no horário de trabalho, e isso fica mais desafiador no conceito que a gente está, de home office, de híbrido, de conteúdo online, acesso às plataformas de LMS. Sempre tem uma discussão grande se Sim. o pessoal pode acessar fora do horário de trabalho, se não pode. E no momento em que a gente está defendendo a cultura do lifelong learner, né? Que a gente quer pessoas que saibam da importância de aprender para sempre, né? Aprender ao longo da vida.
Então, o quanto isso, sabe, é relevante, só fazer dentro do horário de trabalho, mas é polêmico, porque tem questões trabalhistas envolvidas. Então, é um indicador complicado da gente debater, assim, no sentido de eu defendo que isso seja feito na hora que der, né? Você tem horário dentro da sua grade de trabalho para fazer, especialmente nessa questão, você tem no home office e tal, eu mesmo na BTD faço muito isso. Então, eu acompanho muitos treinamentos, eu acompanho muitos eventos e eu tô no horário de trabalho. Às vezes é evento fora, que começa 11 horas da noite, então aí eu vou também atender esse daí, né? Mas eu tenho essa flexibilidade, para mim é possível, a minha empresa me possibilita isso. E aí tem que ver, claro, né, as nuances, né, de cada empresa, como que isso funciona. Mas, de fato, pensando que nós vamos para esse lugar que incentiva o protagonismo individual, incentiva a autonomia. Né, na aprendizagem, flexibilidade, o ideal é que cada um pudesse fazer na hora que fosse melhor para ele. Exato. E aqui na pesquisa a gente divide isso entre os treinamentos obrigatórios e os treinamentos não obrigatórios. E eles foram analisados em 4 formatos que as empresas trabalham, né? Como carga horária não remunerada. Você faz fora do seu horário de trabalho e não é uma carga horária de trabalho. Então, 16% das empresas para os treinamentos obrigatórios usam como carga horária não remunerada. E para os treinamentos não obrigatórios, 36%. Então, assim, quando o treinamento não é obrigatório, você fica mais livre e mais disponível. As empresas que pagam hora extra, então para os treinamentos obrigatórios, 16% das empresas, quando fazem fora do horário de trabalho, pagam hora extra, e 9% pagam hora extra para treinamentos não obrigatórios também. Sim. Né? Algumas usam como banco de horas, aí é 15% para os obrigatórios e 12%, mas é um número baixo. Mas aqui é uma dorzinha no meu coração. Não realize esses treinamentos fora do horário de trabalho, né? Ou seja, a gente perde boa parte das oportunidades de aprendizagem ou separa muito, né? Exato. A questão não é vamos explorar todo mundo, para todo mundo aprender, fazer os treinamentos da empresa e tal. Assim, a questão é tirar a autonomia, tirar a possibilidade das pessoas aprenderem a qualquer momento. Eu acho que essa é a minha dor, né? Não, eu fico pensando que assim, se aprender é prazeroso, não deveria ter esse ranço, né? Eu preciso colocar horário de trabalho porque é uma obrigação, né? Então, ok, temos os treinamentos obrigatórios, mas fora isso... Temos uma legislação a cumprir. Exato, esses ok, né? Eu inclusive pagava hora extra, nas empresas que eu trabalhei a gente pagava hora extra para os treinamentos obrigatórios, né? Agora, não realizar treinamentos fora do horário de trabalho, parece que realmente é só por obrigação. E aí eu penso que o papel do T&D tem uma demanda muito maior, que é no sentido de incentivar essa aprendizagem, que é muito importante que isso aconteça, né? Exato. E aí, assim, as empresas que não realizam treinamentos fora do horário de trabalho, 53% não realiza treinamentos obrigatórios e 43% não realiza nem os treinamentos não obrigatórios, os treinamentos livres, digamos assim. Então é um número que a gente precisa olhar com carinho. É isso aí. Eu estava discutindo com o Igor aqui um outro indicador, não sei se você conseguiu puxar em outros aí, Igor, a questão, e logo abaixo nós temos a distribuição dos gastos em relação ao tipo de atividade, que é atividades terceirizadas, quando você contrata pessoas, né, para dar treinamentos, fazer as consultorias dentro da empresa, despesas internas, quando a própria empresa assume isso e faz internamente, ou cursos curriculares, aí MBA, formações, graduação, cursos técnicos e tudo mais. E o que a gente viu aqui, e a observação que nós fizemos, é que os cursos curriculares vêm caindo muito. E eu fiquei pensando, por quê? Antes de chegar no fato de saber que também as despesas internas têm aumentado. Mas falando dos cursos curriculares, eu penso que cada vez mais nós vamos querer qualificar as pessoas em skills pontuais, em habilidades pontuais. Né? Uma vez ligou uma pessoa para a BTD perguntando, né, qual que era o MBA que ela recomendava. E aí eu me lembro que eu estava falando com essa pessoa, eu falei assim, mas o que você precisa aprender de fato? Porque MBA é legal de dar um título, né?
você aprende, né, coisas muito abrangentes, você ganha networking, que normalmente é o ganho maior disso, é no networking, né, no relacionamento. Mas é uma habilidade que você está precisando, então vai buscar esse curso especificamente. Então eu acho que as empresas estão percebendo isso e direcionando os treinamentos para aquilo que de fato é necessário, de forma mais assertiva, né? A queda de um ano para o outro, em 2020 foram 14%, 21, 10%. Então tem uma queda bem significativa aí. E é legal olhar como que é feito como que tem sido feita essa distribuição. O gráfico da pesquisa é melhor olhar do que a gente comentar, porque fica mais específicos, mas a gente distribui aqui em termos de atividades terceirizadas, né? Quando você contrata profissionais fora da organização, na faixa de 50%, mais da metade do investimento acaba sendo em atividades terceirizadas. Então essa é uma dinâmica que a gente tem que ir olhando. É interessante, aí percebe também que a gente vai dando força para boas consultorias, né? Exato. Isso é legal também, porque terceiriza um pouco as atividades, consegue exonerar um pouco, especializa, porque vai, né, focado em pessoas que de fato têm know-how naquilo, né, já que o T&D não precisa saber de tudo, e aproveita e direciona aquilo que o T&D faz melhor daí internamente, né, para ser feito. É isso aí.